Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. E eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves, meu WhatsApp para você que nos ouve, me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. E já estamos realizando novamente nossos cultos. Todos os domingos, terças e quintas, estamos cultuando ao nosso Deus e Salvador. Se você quiser e puder, vá lá nos fazer uma visita, que será um grande prazer tê-los com a gente. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98896-3701. E esse telefone também é WhatsApp. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, nosso amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875, 12-992-30-53-87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física de segunda a sábado das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Giliar Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Eu quero meditar com vocês hoje
na segunda parte da mensagem que tem por título Os 4 tipos de amor. Os 4 tipos de amor. Essa mensagem está embasada em 1 Coríntios, capítulo 13, e versos 1 a 13, para nortear a nossa reflexão. E eu quero ler com você novamente esse texto, essa bela poesia, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. Diz assim o texto: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor. Ontem nós vimos que existem vários tipos de amor. O amor é uma vivência que se manifesta de várias maneiras. O amor materno, o amor paterno, o amor a si mesmo, o amor à amizade, o amor o amor erótico, o amor pela natureza, o amor pela pátria, o amor a Deus e assim por diante. Em nosso contexto de mundo ocidental, 4 tipos de amor se destacam. O amor storge, o amor eros, o amor philos e o amor ágape. Então nós vimos o primeiro deles, que é o amor storge, que a melhor tradução para storge é afeição, o amor fraternal, o amor familiar. E hoje nós iremos ver o segundo tipo de amor, que é o amor eros. O amor eros é mais conhecido por amor platônico ou amor desejo sexual. Eros, na mitologia grega, era filho de Poros, que significa engenhosidade, artifícios. E Pênia, que significava pobreza, o que significa pobreza. Ou seja, Eros herda de seus pais a inquietude de procurar sair da situação de pobreza, penúria, e a engenhosidade para alcançar aquilo que se deseja. O amor desejo, a necessidade, quer dizer, o amor é o desejo, por aquilo que nos faz falta, é o desejo por aquilo que nos faz falta. Na Bíblia Sagrada, entendemos perfeitamente essa realidade. Inúmeros são os textos bíblicos que nos revelam essa verdade. Por exemplo, antes da queda temos Adão e Eva, com o desejo externo. E depois da queda temos Caim e Abel, com o desejo interno.
quando nós vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 6, nós nos deparamos, pela primeira vez na Bíblia, o desejo humano sendo excitado. Observe o que diz Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse texto é o texto que revela a queda do homem. Por quê? Porque ele desejou aquilo que era proibido. Antes da queda, Adão e Eva eram perfeitos diante de Deus. Neles não havia nenhum pecado. A natureza deles não possuía quaisquer inclinações carnais. Satanás, na figura da serpente, é o agente que vai despertar neles o desejo de pecar. É bom destacar que existem 3 adversários contra os crentes. Primeiro, a carne. Segundo, o mundo. E terceiro, Satanás. A carne é o adversário interno, enquanto o mundo e Satanás são os nossos adversários externos. Então Satanás, sabendo que a natureza deles não era ainda inclinada ao pecado, ele começa a persuadir a mulher a pecar. Observe o que a serpente, Satanás, vai dizer à mulher. Primeiro a serpente pergunta, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore não comereis de toda a árvore do jardim? Note que o que Deus havia dito não era isso. Satanás é especialista em distorcer a verdade. Ele tira o que está no texto ou acrescenta o que não está. Satanás não tem qualquer compromisso com a verdade. Eva, no entanto, vai dizer a ele o que Deus havia dito do que Adão havia dito a ela. Porque em Gênesis 2, 16 e 17, era Deus falando com Adão, não Eva. Até porque Eva não havia sido criada ainda. Então, o que Eva respondeu à serpente era o que o seu marido Adão havia dito a ela. Mas veja o que Satanás vai dizer a ela novamente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Primeiro Satanás havia aumentado as palavras de Deus e agora ele inventa o que Deus não disse. Na verdade, ele inverte o que era permitido. Aliás, ele inverte o que era permitido para o que não era permitido. Deus havia dito que não e Satanás estava dizendo que sim. Deus advertiu contra quais consequências viriam e Satanás simplesmente tirou as consequências dos atos deles. Não contente, Satanás disse mais ainda. Porque sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás tornou o pecado sem consequências e com vantagens. Satanás retirou a sentença de Deus e ainda disse que se eles comessem daquele fruto seriam iguais a Deus. Então imagine, Adão e Eva naquele momento da história só conheciam a Deus. O próprio Satanás era uma personagem estranha ou um personagem estranho a eles, de modo que eles o chamam de serpente. Eles sabiam quem era Deus e em que posição Deus estava em relação a eles. Deus estava em um nível e eles em outro, de modo que eles pensam, eu quero ser igual a Deus, estar no mesmo nível que Ele. É nesse momento que a mulher se voltou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e pela primeira vez sentiu desejo por ela e a comeu.
O desejo de Adão e Eva foi despertado externamente, porque neles ainda não havia pecado. É diferente, por exemplo, de Caim e Abel. O desejo despertado em Caim de matar o seu irmão foi internamente, porque ele já estava sujeito aos desejos da carne de forma pecaminosa. Diz a palavra que Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Um dia, Caim decidiu oferecer uma oferta a Deus e trouxe o fruto da terra. Perceba que, inicialmente, é Caim o agente que quer agradar a Deus com a sua oferta. Nesse momento da história, não existia nenhuma cerimônia de sacrifícios a Deus ainda estabelecido. O que Caim estava fazendo era puramente voluntário. Abel, ao ver isso, também quis oferecer alguma coisa em oferta a Deus e deu a sua oferta de animais. Só que o que aconteceu? Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Caim, ao ser informado disso, ficou irado. Talvez tenha se sentido lesado pelo seu irmão e ficou furioso. A verdade é que Deus não estava ali avaliando ou, ao receber aquelas ofertas, a oferta, mas sim o ofertante. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, na realidade Deus estava rejeitando a Caim. Caim não havia ido oferecer algo a Deus porque tensionava agradar a Deus, mas sim para causar inveja em seu irmão quando ele fosse aprovado. A motivação do coração de Caim é o que estava corrompido e por causa disso Deus o rejeitou. Em 1 João capítulo 3 e versículo de número 12, ainda diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim não tinha nenhuma intenção de honrá-lo com a sua oferta. É por isso que Caim ficou irado com seu irmão. Aí, veja o que diz lá Gênesis capítulo de número 4, versos 5 a 7. Deus falando para Caim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Caim ficou irado. O que já prova para nós que eles estavam sujeitos ao pecado e em sua natureza pós-queda. E que não apenas isso, mas que cumpria a ele dominar o desejo. Que desejo? O desejo de pecar contra Deus. O de fazer mal ao invés de fazer o bem. Aqui é dito que o pecado jazia à porta. No original, traz a ideia de um cachorro à porta que espera ser alimentado. O pecado ele é desse jeito pós-queda. O pecado é desse jeito, o desejo pós-queda é desse jeito, é dessa maneira. Se alimentarmos o nosso desejo carnal, cairemos. Seremos dominados pelo desejo ao invés de nós o dominarmos. A Bíblia Viva traduz de maneira belíssima o versículo de número 7 do capítulo 4 de Gênesis, dizendo o seguinte: se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal, e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Deus chama a atenção de Caim para o fato do domínio do pecado. Chama o fato para o domínio próprio que ele deveria desenvolver.
Deus adverte Caim sobre o grande perigo de se não viver em santidade, ou seja, em luta contra o pecado. Aqui nós nos lembramos do que Paulo escreveu aos Gálatas quando ele menciona a guerra que existe dentro do crente entre a carne e o espírito. A mente sabe o que se deve fazer, mas a carne não quer obedecer. A carne tem vontade própria. O amor eros é esse amor que é alimentado pelos desejos da carne. Quem domina o amor eros é dominado por ele. Quem não domina o amor eros é dominado por ele. O amor eros escraviza as pessoas. Tem muita gente que acha que está livre, mas não está. São pessoas que estão aprisionadas por paixões puramente carnais. O Novo Testamento está cheio de textos para provar isso. Observe comigo alguns. Primeiro, em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, que diz: Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mundo aqui, João não está falando de natureza, de pessoas, mas sim do sistema dominado por Satanás. Quem ama esse sistema está dominado, ao invés de estar dominando. Paulo ainda disse em Romanos, capítulo de número 12, verso 2, o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem se deixa dominar pelos dítames dos desejos do mundo não consegue fazer a diferença. Segundo, Efésios, capítulo 2, versos de número 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Tudo o que o homem faz sem a habitação do Espírito Santo é agradar à vontade da carne. O homem sem Jesus está perdido. A carne, o mundo, o diabo o governam. Existe ainda mais outro texto que nós poderíamos citar. Quero só citar a referência, Romanos 3, 9 a 20, depois leia. Aqui fica claro que as obras humanas são incompatíveis com a santidade de Deus, que é quando Paulo diz que não há quem busque a Deus, não há quem entenda, que diz que o homem está entregue na sua depravação, não tem jeito. O ser humano sem a ação de Deus em seu favor nunca sairia da condição que o pecado colocou. Por isso Deus, do início ao fim, é responsável em dar salvação ao homem pecador. O amor eros é talvez o mais banalizado do mundo ocidental. Certo autor diz que a sociedade neoliberal investe no amor erótico porque nele encontra excelente meio de atingir o seu objetivo, vender. É por isso que vemos tantas propagandas televisivas, por exemplo, ainda mais no Brasil, com uma ênfase absurda na sexualidade. Para se vender qualquer coisa, precisa se colocar uma mulher ou um homem totalmente seminus. A marca da nossa sociedade é o hedonismo, o egocentrismo, o narcisismo. É isso que já é natural, já faz parte. Por quê? Porque falta a pregação do Evangelho. Esse é o amor eros. Essa é a segunda parte dessa mensagem. E amanhã nós estaremos de volta, prosseguindo nessa exposição. Deus abençoe vocês.